Boa noite, eu sou Pedro Alexandre Sanches, repórter do Pense Novo TV. Nós vamos fazer um debate aqui hoje sobre o programa de governo do Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite, eu sou Ciro, eu trabalhei aí, sou coordenador junto com o Zaratini da parte de mobilidade, do grupo de trabalho de mobilidade. Sou também professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Nabil Bonduque, sou professor de Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Coordenei, junto com o arquiteto Álvaro Puntônio, o grupo de trabalho de habitação e desenvolvimento urbano e tenho já participado muito das discussões sobre o planejamento da cidade de São Paulo, né? Vocês dois estão diretamente relacionados com esse conceito-chave do programa, que é o Arco do Futuro. Então, queria começar pedindo que vocês destrinchassem um pouco, explicassem um pouco o que vai ser o Arco do Futuro. Claro que o arco é uma figura simbólica, né? Mas ele representa exatamente uma ampliação dos polos de emprego dentro da cidade, de modo que a gente evite esse enorme deslocamento que existe hoje da população da cidade, da zona leste, da zona norte, da zona sul, em direção ao centro expandido. Acho que essas novas centralidades mexeriam profundamente com a forma como o trânsito se coloca hoje. Todo mundo correndo para o centro. Como que você... Claro. O que o plano diz a respeito disso? Sempre que você pensar mobilidade, sem pensar no urbanismo como dois fatores que são intrinsecamente ligados, você sempre vai dar com os burros na água. Hoje em dia existe uma total ditadura do transporte privado em relação ao transporte público, mas o que se faz hoje em dia da Zona Leste, para dar um exemplo, da Zona Sul também se você pegar ali, a gente está transportando quase 3 milhões de pessoas diariamente da Zona Leste para o centro da cidade, né? Gastando de 2 a 4 horas. Gastando de 2 a 4 horas para fazer isso. Casa. Quer dizer, acho que é uma operação de logística que nem o exército americano conseguiria fazer. O Haddad fala do IPTU progressivo no tempo e regressivo no espaço. Eu queria que vocês explicassem o que é isso e o que isso mexeria com a estrutura da cidade. Porque veja, ao mesmo tempo que nós precisamos gerar emprego na periferia, na chamada periferia da cidade, na face mais externa da cidade, ao longo do arco e na face externa do arco, nós precisamos também estimular a produção de habitação na face interna do arco. Quando se fala imposto progressivo no tempo, é porque nós temos ainda muitos imóveis ociosos dentro do centro expandido. Por exemplo, no centro da cidade nós temos uma grande quantidade de estacionamentos que só tem um estacionamento, sem terreno, sem nenhuma construção, aonde poderia se construir, né? Eventualmente tem estacionamento no subsolo, ter comércio, ter serviço e ter habitação, né? Num modelo que nós estamos propondo, um modelo urbanístico novo de ocupação da cidade. Imposto progressivo para os terrenos, os imóveis ociosos, né? E imposto regressivo, quer dizer, impostos mais baratos para atividades que geram emprego, que estão situadas fora daquelas regiões onde existe maior interesse em as empresas se estabelecerem. Ao redor do Arco do Futuro. E aí queria puxar para a questão do transporte e bilhete único diário, semanal e mensal. Para quem já viajou, teve a oportunidade de ir para Paris, Nova York, Londres, já deve ter visto. É muito usual, né? Todos esses lugares têm bilhete único mensal e bilhete único semanal. Como funciona? Você paga fixo por mês e você tem direito a fazer quantas viagens você queira. Pensa um indivíduo que trabalha durante o dia, faz uma faculdade durante a noite, com muito sacrifício. Esse indivíduo ele faz 3 viagens por dia. Esse um indivíduo que se precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo, já não é um sujeito abastado, sujeito super dedicado, que é punido atualmente pelo sistema. Esse sujeito vai fazer as 3 viagens pelo mesmo preço que ele vai fazer 2 viagens ou uma. Então, esse é um perfil típico de quem vai ser beneficiado. Nas maiores cidades do mundo isso funciona. Por que não foi feito aqui até hoje? Não era uma ideia. O bilhete único mensal? Essas alternativas. Porque eu
particularmente, eu acho que a política, eu chamo essa política que prevaleceu nos últimos anos de uma política carrocêntrica, né? Se a gente consegue chegar num certo grau de policentrismo, você diminui a pressão sobre o transporte, mas diminui a pressão também sobre o aluguel, diminui a pressão sobre o preço dos imóveis, a cidade se torna toda mais equânime. Pergunta aqui dos @semshop. Ele fala o seguinte: gostaria de saber as mudanças que o governo faria no plano diretor para conter o avanço da especulação imobiliária. Nabil? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente precisa pensar o futuro dessa cidade, que é a proposta do Arco, a proposta de qualificação da periferia. Elas são propostas que alteram fundamentalmente a cidade. Então, o plano diretor tem que ser revisto, né, mas ele tem que reforçar exatamente essas diretrizes que nós estamos discutindo aqui. Reforçar a ideia da prioridade para o transporte coletivo, priorizar a criação de empregos na periferia, criar um sistema de tributação que facilite isso, qualificação da periferia, né? Porque o que acontece hoje? Por que nós temos tanta especulação imobiliária? Porque nós temos poucas regiões que são qualificadas. Então a procura por essas regiões é muito grande. A habitação virou depositar moradores, né? O bairro dormitório, cidade dormitório, virou um depósito de moradores pobres, né? E não, quer dizer, eles fizeram isso sem fazer cidade, né? Quer dizer, o que a gente está falando é que se você não fizer a cidade ali, não só você vai gerar um problema para todos, como você vai deixar essas pessoas, elas vão ter a moradia, mas não vão ter a cidade, não vão ter o serviço, o mínimo minimorum, que é o que né, um padrão mínimo que é equânime em todas as áreas. Queria agradecer muito a presença de vocês, pedir umas considerações finais, declaração de voto, o que vocês diriam para os nossos eleitores que estão assistindo? Eu acho que houve um abandono geralmente do público em direção ao privado, né? A mobilidade é um caso, a habitação é outro, o setor público tem que mirar nas políticas públicas. As políticas públicas acho que foram abandonadas. Eu acho que quando o Fernando assumir, a gente vai retomar as políticas públicas urbanas que foram abandonadas. E isso aponta o que pode ser esse governo, né? Aponta um governo que vai, né, trabalhar para que a cidade realmente saia do patamar que ela está, de insustentabilidade, e se tornar uma cidade viável com tudo que significa, né, as dificuldades que significa fazer uma metrópole desse tamanho, com tantos problemas sociais e urbanos, né, ser viável, ser sustentável e ser um lugar saudável e bom para se viver. Então eu acho que a gente certamente está com muita expectativa de sucesso aí para São Paulo nos próximos anos.